Graça e paz, amados. Vamos aprender um pouquinho da história da igreja nesse vídeo que vai se seguir, claro que é só um pedaço, e na sequência estaremos comentando. Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Sagrada Escritura do Novo Testamento como a única regra de vida. Muitos deles se separaram da cristandade oficial para procurar uma forma de cristianismo mais puro e apegado à simplicidade do Evangelho. Já vimos o alto preço que deviam pagar muitos deles por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. O caminho da fé foi regado com o sangue do seu martírio. Nos vales alpinos do norte da Itália e no sul da Suíça, prosperaram por vários séculos um grupo de cristãos de características singularmente especiais, a quem a história designou com o nome de valdenses. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir às suas corrupções. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e recusavam-se a participar das missas e dos dogmas e ensinamentos da Igreja apóstata. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. Perseguidos na França, onde também haviam chegado, ou queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado do Evangelho. Viviam refugiados em comunidades nas montanhas e nos vales alpinos, onde encontraram esconderijo. Ali, conservaram a luz da verdade entre as trevas da Idade Média. Ali, por muitos séculos, as testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé apostólica. Os valdenses viviam com relativa simplicidade no modo de ser e de vestir, sempre laboriosos e estudiosos do Evangelho, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Moravam em casas modestas e viviam do trabalho no campo, sempre em comunidades rurais. Além da Escritura, não sustentavam nenhum credo ou confissão de fé particular. Apesar disso, conseguiram conservar quase intactas a sua fé e as suas práticas ao longo de vários séculos, o qual prova de passagem que o melhor remédio contra a heresia e o engano é a espiritualidade apoiada em uma profunda fidelidade e apego ao Evangelho. Porém, a paz no Vale dos Valdenses foi interrompida em 1380 pelo Papa Clemente VII. Este enviou um monge inquisidor para tratar com os hereges como eram considerados. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 valdenses morreram queimados vivos. De 1400 em diante, a perseguição aumentou, obrigando muitos a fugirem para as montanhas, onde morreram de frio e fome, especialmente mulheres e crianças. Esta perseguição estendeu-se por mais de 100 anos. A Inquisição matou, queimou, afogou, esfolou, torturou e fez muito mais para destruir os valdenses. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade e pagaram o preço com suas próprias vidas.
Graça e paz, ainda no mesmo versículo de Oséias 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Torno a repetir nesse segundo vídeo que disse no primeiro, falando nada contra a Igreja Católica em si, nem a Igreja Protestante. Não é esse o interesse nesses vídeos de ponto de minuto, aqui em contando a história da Igreja. Nós estamos falando da falta do conhecimento realmente, o que faz as pessoas cometerem certos absurdos, certos não, totais absurdos em relação à sua vida cristã. Como nós vimos agora, falando um pouco sobre os valdenses, assim devemos ser. Havia dito num vídeo passado que se vocês têm um conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, e você está vendo alguma coisa que está indo de encontro à Palavra de Deus, que não seja de acordo com ela, você não se sinta obrigado, esteja você onde você estiver, em fazê-lo, em cumprir, porque isso aí é balela, querido. Não está na palavra, não está indo de encontro à palavra, piorou ainda se está indo de encontro à palavra. Mas uma vez um jovem falou para mim assim: olha, eu queria ser um profeta, como foram aqueles grandes profetas do passado. Eu falei, é mesmo? Que bom, né? Boa coisa almeja você quando está querendo fazer alguma coisa na obra de Deus, né? Como diz o apóstolo São Paulo. Todavia, entenda que para você ser um profeta, um apóstolo, um evangelista, um pastor, seja lá o que você queira ser, mas naquele naipe, saiba você que os profetas eles não congregavam no templo, não. Pelo contrário, quando eles iam falar no templo, a palavra que Deus havia mandado para eles, por revelação, etc e tal, sonho, eles eram tidos como hereges, eles eram espancados, levados para fora, porque estavam indo de encontro àquele sistema implantado no templo de Deus naquela época. Assim como se implanta-se sistemas dentro das igrejas hoje em dia. Se você quer ser um profeta de Deus, falar a palavra dele, tome cuidado, porque veja se você está preparado para isso. Porque muitas vezes, onde você está, você pode até ser colocado para fora, porque você não vai estar agradando aos interesses de muitos, né? Não são todos, evidentemente, a gente sabe disso, mas de alguns, né, que fazem parte do clero, né, que se intitulam até, eu já conheci gente até, olha o absurdo, que se autodenominou pastor e se auto-ungiu aquilo tudo e veja só a que ponto o camarada chega, né? Bom, enfim, são tantas histórias que não... Mas, enfim, queridos, e você vendo uma história dessa, você saiba que você não vai estar de acordo, porque essa pessoa, com certeza, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, o seu procedimento, a sua fala, aquilo tudo vai ser de encontro à palavra de Deus. Assim foi Hitler. Quando ele começou o seu discurso ali, antes de se tornar quem ele foi, ele começava a pregar, ele usou muito o nome de Deus. E a Alemanha, que era um país cristão, né? Os cristãos predominavam na Alemanha e se deixaram levar por aquele discurso fabuloso de Hitler. Nota-se perfeitamente que muito poucos, porque tinha aqueles que olhavam e observavam através da palavra aquilo que ouviam e foram contra o falar de Hitler. Claro, foram perseguidos, muitos foram mortos, cerca de 300 aproximadamente, se também falha a memória. Foram mortos e alguns levados para campos de concentração e mortos lá também. Mas alguém se levantou contra, porque não estava certo. E como nós vimos, a história mostra as barbáries que Hitler fez. Com o tempo, para quem não conhece a história, vai saber aí que Hitler quis fundar a sua igreja, ele quis ser adorado como Deus, ele mesmo fez os seus
não 10 mandamentos, mas 12 mandamentos de Hitler. Olha os absurdos onde chega. Ele fez, foram tiradas as Bíblias das igrejas e foi colocado ali o livro que contava a história, a biografia de Hitler. Era cantado o hino para Hitler, não para Deus, mas para Hitler. Hitler teve a pachorra de dizer que Jesus ele não era judeu e etc. Bom, vejam só, total desconhecimento do Deus da Bíblia, do Jesus da Bíblia, total. E isto fez com que muitos dos líderes da igreja naquela época lá atrás, que foram colocados ou também se intitularam líderes, padres, papas, cardeais, seja lá o que for, mas não o povo em si. O povo era um povo piedoso. Mas como não tinha a Bíblia como nós temos hoje, como falei no outro vídeo, em mãos, não era encadernada, dividida em capítulos, nem versículos, aquela coisa toda, eles iam ouvindo e iam naquela credulidade. Infelizmente, né? E padeceram o que padeceram. Alguns que estudavam um pouquinho mais, que tinham aquela condição até financeira também, isso leva-se muito em consideração, e como foi o caso dos valdenses ali, mas vejam só, tiveram que se retirar. Morar lá perto dos Alpes Suíços, norte da Itália, aquela coisa toda, viveram ali durante muitos séculos, aprenderam a palavra, vocês viram que as pessoas sabiam até o evangelho de cor. Hoje, se você perguntar um versículo, 2 versículos a mais diferentes aqui para a pessoa na Bíblia, a pessoa não sabe responder. Tem na Bíblia na mão. É um absurdo. Aí é lógico, você vai ter que passar em cima de sal, você vai levar rosa para colocar debaixo do seu colchão, para o seu amor, né, seu marido que saiu de casa voltar, sua mulher que saiu de casa voltar, para se ver uma coisa dessa. Dentro de uma igreja. Aonde já se viu uma coisa dessa? Que absurdo. E fora os demais absurdos que a gente vê dia após dia dentro das igrejas. Mas é a hora do povo despertar. É a hora do povo voltar às suas origens e em defesa do evangelho abrir sua boca e falar. Você que foi chamado para pregar o evangelho, veja se você está de acordo com o que Deus lhe deu na mão para você fazer. Porque você vai prestar conta da obra que Deus colocou nas suas mãos e das vidas que Ele deu para você cuidar. Amém?